Bem, meu amigo e minha amiga, você que está conosco aí desde o começo da aula, já ouviu falar das finalidades e vantagens. Agora, depois de todos os tipos de holding ficarem claros, eu vou falar para você como a gente cria uma holding, como a gente tem que tomar certos cuidados e existe um passo a passo para você ter sua holding constituída da maneira correta. Primeiro, eu preciso dizer para você que são dois componentes que se juntam na elaboração de uma holding, que não podem ter falhas, não podem ter lacunas, não pode ter nenhum tipo de descuido. Os dois componentes são o contrato social da holding e o acordo de sócios. Eles têm que estar muito bem redigidos, fechados e aprovados por quem fará parte da sociedade da holding. Primeiro, o contrato social. Diferentemente de um contrato social de uma empresa de e-commerce, de uma empresa de varejo, de comércio, que está num shopping aí do Brasil, a elaboração de um contrato social de uma holding prevê algumas cláusulas e parágrafos que as outras empresas não possuem. Depois dessa abertura com as cláusulas corretas, inclusive os quinais e atividades econômicas que a gente vai ver daqui a pouquinho, você tem um acordo de sócios. Esse acordo de sócios nada mais é do que regra para o patrimônio ser gerido ou para o patrimônio ser transferido na sucessão. Essas regras vão ser antecipadas. Antes da sucessão e antes de começar a gerir a empresa, nós vamos deixar tudo definido. Trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu preciso deixar clara quais serão as alçadas de decisão. Primeiro, entrada e saída de sócio. Tem que ter aprovação de todos os sócios para que um novo sócio entre. O administrador decide sozinho em que alçada nós vamos tomar essa decisão. Distribuição dos dividendos. A distribuição dos dividendos vai acontecer no seu 100% ou nós vamos deixar reservas dentro da empresa e vamos distribuir apenas 40% a 50%. Tem que ser tomada essa decisão antes desses dividendos começarem a aparecer. A proporção da distribuição dos dividendos vai seguir a proporção das cotas da empresa ou o majoritário abre mão de algum percentual. Sobre o aporte de capital e financiamento. De quanto em quanto tempo nós vamos fazer aportes? Só quando houver necessidade? Quando esse aporte acontecer, qual é o aporte mínimo que a empresa vai colocar para dentro? Segundo, ainda em relação aos valores da empresa. Primeiro nós falamos sobre aportes, quer dizer, integralização de capital, aumentar o capital social, aumentar o PL. Só que como nós vamos calcular o valor da empresa se um dia estivermos todos os sócios de forma uníssona querendo fazer a venda? Nós vamos calcular por que sistema de valuation? A gente sabe hoje que tem 2, 3 técnicas de valuation. Tem feedback descontado, você tem VPL, você tem análises do valuation por projeção de dinheiro ao longo do tempo, tudo isso, fluxo de caixa descontado, tudo isso daí é importante, porque você tem que decidir qual é a forma ou o método de apuração do valuation que mais agrada os sócios, porque um dia pode acontecer que essa empresa tenha como decisão ser vendida, todos os sócios concordem, mas não concordem com o método do valuation. Regras básicas de convivência. Cada um dos sócios terá um papel, só um sócio que estará administrando, os outros estarão ausentes para outros negócios. Isso tem que estar aqui. Solução de conflitos. O dia que houver um conflito, vai existir algum voto de Minerva? Alguém vai ter um voto preponderante? Vai ser chamado um perito? Vai ser chamado um auditor? Tudo isso tem que estar aqui. Regra para fusões e aquisições. Vocês vão trazer outra empresa para o guarda-chuva da holding. Com que critério? Empresas para entrarem nessa holding, elas precisam ser adquiridas? Nunca vai passar pela empresa uma fusão? Já vai descartar a fusão no acordo de sócios ou vai deixar a possibilidade de uma fusão? Se for uma aquisição, só vamos adquirir empresas de um porte específico, de um segmento específico? Também tem que estar aqui. Sobre transferência de ações, falência e concordata. Se eu posso transferir as minhas ações e sair da empresa para um não sócio, ou tenho que dar a prerrogativa para os sócios que estão comprarem as minhas ações? No caso de uma falência ou concordata, como nós vamos agir? Sobre remuneração de dividendos, salário, bônus, distribuição de dividendos de lucros é uma coisa. Você tem um salário específico porque você está trabalhando dentro da empresa, está realizando alguma atividade fim, e é necessário ter um salário para remunerá-lo, tem que estar definido aqui também. Então vejam bem, um acordo de sócios é algo formado por inúmeras cláusulas importantíssimas para uma boa gestão, para uma governança, para a transparência e para o bem-estar da sociedade. O contrato social é um outro momento importante dentro da constituição de uma holding. Por quê? Nós temos que ter uma cláusula cuja a finalidade é definir o objetivo social. Você vai administrar, de fato, bens e imóveis?
você vai pegar eles e vai alugá-los, administrá-los, você vai fazer compras e vendas de imóveis buscando sempre ter margens melhores na próxima venda, comprar por preço baixo e vender na alta. São coisas que a sociedade tem que ter um objetivo social. Isso precisa ficar bem claro. Pode ter mais do que um KNAI, a holding? Pode. Então, no momento da abertura da holding, nós temos que sentar, nós contadores, vocês sócios da holding, e definirmos qual é o plano para essa holding, para que você não fique alterando toda hora o contrato social e tendo custo com isso. Tem que deixar claro numa cláusula que não faz parte do presente objeto social a atividade de corretagem, porque ela é vedada, e desse modo ficam estabelecidas de forma clara os objetivos da sociedade holding. O nome empresarial de uma holding tem algumas características diferentes das empresas convencionais. Você coloca o nome empresarial, por exemplo, vamos imaginar que o seu sobrenome seja Toledo, a família seja Toledo. Toledo, acompanhado pela expressão empreendimento participações, então poderia ser Toledo Participações Limitada. Então tem que ter essas características, é diferente de uma outra empresa que não seja holding. Se forem empreendimentos, porque você vai comprar terrenos, você vai fazer desses terrenos datas menores, lotes menores, vai comercializar isso, vai fazer empreendimentos imobiliários dentro daquele terreno. Então o melhor é você chamar Toledo Empreendimento Limitado, ou SA se for uma SA de capital fechado. Atividades desenvolvidas. Normalmente, esses 4 KNAIs dão conta daquilo que você precisa para uma holding. 6462 seria um holding de instituições não financeiras. Normalmente, são as holdings que têm 3, 4 empresas no seu guarda-chuva, que utilizam esse KNAI. 6810, compra e venda de imóveis próprios. Eu vou explorar os imóveis que nós temos especulando, comprando e vendendo. 6810-202, aluguel de imóveis próprios. Eu vou pegar os imóveis da minha família, ou meu e dos meus sócios, e vou alugar. 6810-23, loteamento de imóveis próprios. Então eu vou pegar um grande terreno que eu possuo, que vai virar 20 lotes, vou lotear e vou comercializar eles. Já tenho que ter essa premissa dentro do KNAI. Qualquer um desses KNAIs, ou os 4 KNAIs, podem ser utilizados para que você tenha uma liberdade de atender a vários objetivos comerciais ou locatários dos imóveis que estarão dentro, dos bens imóveis que estarão dentro da empresa. De qualquer forma, qualquer um desses KNAIs, qualquer um desses contratos sociais e acordos de sócio que eu falei para você, a empresa nunca poderá ter um regime tributário do Simples Nacional sendo uma holding. Então nós sempre caímos na necessidade de abrir uma holding no regime tributário presumido ou lucro real, que é o objetivo do nosso próximo tópico de aula, entender regimes tributários e vantagens de você estar no lucro presumido em relação às tributações que você teria na pessoa física. Obrigado, até o próximo tópico.